Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Estou aqui para falar sobre a 22ª semana de Renascer. Vamos nos encaminhando aí para a reta final da novela, né, para o terço final da novela. E como prometido, antecipado pelo próprio autor na conversa que tivemos aqui, acho que foi uma semana de uma grande virada, né, com um evento que já havia na trama original, mas acho que não com o impacto que teve nessa versão de agora, né? O nascimento da criança, né? Filho de Teca e Du, o que por si só já traz algumas mudanças muito veementes, né? Na primeira versão, Du não existia para além da menção, né? Até havia um determinado momento em que havia uma dúvida se ele estava vivo ou não, mas Du era assassinado na Chacina da Candelária, né? Que foi um episódio histórico, uma tragédia histórica, que o Benedito faz ali menção e uma crítica social, inclusive, né? Ao estado das coisas, da violência urbana naquele momento. E nessa versão, Du está presente, né, como esse sujeito que vai rejeitar essa criança e, e esse líder do bando muito autocentrado e um tanto quanto interesseiro, né? No último capítulo vimos ele partir com Neno, né, e deixar Teca e Pitoco para trás, né? E a criança, Cacau, né? Essa criança intersexo, o que sana uma crítica que foi feita, né? O Bruno Luperi preferiu atualizar a trama de Buba como uma mulher trans, e ali, quando no lançamento da trama houve alguma crítica, mas a questão intersexo não vai estar na trama, né? E está, aparece agora com essa criança, o que é muito interessante, né? Essa trama tão masculina, tão calcada nessa masculinidade patriarcal, nesse espaço em que há uma disputa de poderes privados entre esses coronéis, né? E aí a gente tem essa personagem Buba e agora essa criança intersexo e que abrem brecha, né? Abrem espaço para todo um trabalho social da telenovela que é muito importante, né? De conscientização, de pedagogia mesmo, né? Porque o público vai se envolvendo e vai se interessando e vai ouvindo e assistindo às explicações enquanto acompanha essas personagens pelas quais vai se desenvolvendo um afeto, uma identificação, né? São personagens que estão ali diariamente na tela da TV. Então eu acho muito importante esse trabalho e muito bonita a cena do parto, né? Eu acho que tem uma restituição aí, uma correção que me parece importante, que é justamente esse bebê ter nascido pelas mãos de Buba, né? Que é quem vai escrever sobre isso ao longo da semana, né? É de fato quem vai realinhavar o destino de Teca junto aos Inocêncio, né? Então acho uma revisão muito bem-vinda, né? A cena toda no geral, na original, Teca encontrava Maria Santa pelo caminho, né? E esse parto ia acontecer depois na casa de Moreno. E então eu acho uma boa realocação do espaço, da participação dessas mulheres. Buba na original ficava na sala com os outros e nessa era essencial para esse nascimento. Então acho que é muito bonito esse conjunto de escolhas, inclusive a escolha agora de que a santa vai para a casa de Maria Santa e não para uma capela que Inocêncio manda construir, né, como era no original. Então essa casa, ela é resgatada, né? Então isso tudo é muito interessante. Dito isso, o que mais que eu tinha notado? Tinha notado, acho que eu não comentei ao longo da semana sobre, enfim, eu fiz alguns textos mais longos essa semana e coloquei alguns até no feed. Acho que eu não falei sobre Norberto, que teve uma boa cena ali com Rashid, né? Aquela conversa entre Rashid e Dona Yolanda, e que Norberto fica ouvindo atrás da porta e desmentindo, né? Porque o Rashid tá nessa de fazer um jogo de difícil, né? E o Norberto tá ali como grilo falante, aconselhando cuidado que você vai perder essa mulher, né? Então teve uma cena muito divertida ali que eu acho que eu não comentei ao longo da semana. E dito isso,
Eu tinha abri hoje uma caixinha de perguntas, né, e comentários e esperei ali o que as pessoas queriam que eu trouxesse hoje e vieram algumas coisas, né. A primeira coisa que mais de uma pessoa me perguntou e eu já vi algumas pessoas meio indignadas com isso, é a questão da morte, né, da filha de Sandra e João Pedro, que é um desdobramento inédito, né, não havia essa morte na primeira versão. E que, claro, é uma tragédia, né? Adensa o jogo melodramático. Fiquei pensando nisso. Tem um livro do Gabriel Garcia Marques foi feito a partir de um curso que ele deu de roteiro na escola de Los Baños em Cuba. É o segundo livro, na verdade, a partir desses cursos que ele dava. Era um curso ministrado por ele, acompanhado pelo Doc Comparato. E nesse livro Me Alugo para Sonhar, eles estão discutindo essa série, né, que eles vão desenvolver. Então tem toda a transcrição, né, de várias opiniões, de várias ideias que os alunos davam. E uma das ideias era essa, de que, e se a criança, né, da família morresse no primeiro episódio? E o Gabriel Garcia Marques fala assim, olha, é uma boa ideia, só que a gente tem que ter plena consciência de que matar uma criança no episódio piloto de uma série é determinante para o futuro dessa série, do tom que essa série vai ter, né? E a gente precisa se perguntar se é isso que a gente quer, né? Se é esse tom que a gente vê para essa série. E aí, nesse sentido, eu acho que é isso. Eu acho que essa morte vai mudar um bocado o tom dessa narrativa. E vai trazer algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, acho que vai suprir um certo problema da primeira versão. Eu não acho que a primeira versão tem barriga, já falei isso algumas vezes, mas ela tira um pouco o pé do acelerador ali em determinado momento, acho que a partir do capítulo 100. Ela vai salpicando os conflitos de maneira mais espaçada, né, e vai trabalhando mais algumas reiterações. Não havia capítulo, acho que, em que não acontecia nada, mas a trama ia de fato mais devagar. E agora com essa condensação, uma trama menor, uma novela com menos capítulos, né? E com esse novo evento, esse acontecimento, que é uma tragédia, eu acho que isso vai trazer uma série de reconfigurações, né? Vai ser um conflito que com certeza vai trazer um peso de consciência muito grande para José Inocêncio, né? Que está renegando essa criança desde a barriga, né? Que vai atritar ou não Sandra e João Pedro, não sabemos muito bem como é que isso vai ser, né? Que eles estão separados agora, mas essa perda pode tanto separar mais esse casal quanto uni-los de volta, né? É, então não sei como é que isso vai se desdobrar. Agora, num sentido maior, traz uma coisa muito interessante para a novela, né? O fato de que essa linhagem dos Inocêncio, que é muito importante para esse protagonista, né? Esse patriarcado que precisa se desdobrar no sangue e que vai manter esse patrimônio, ela não se desdobra para além dos paralelos, né? Teca teve um bebê, mas é um Inocêncio meio à parte ali, né? Na verdade não tem o sangue de José Inocêncio, tem o sangue de Maria Santa, né? Então é a linhagem lateral da família. É, e até agora esse filho com sangue, esse neto com sangue de Inocêncio não veio, né? Esse neto tá na barriga de Sandra, essa neta, mas é uma neta que, enfim, vai acontecer o que tá prometido aí. E aí, isso traz uma questão, né? Que é essa imortalidade de Inocêncio talvez ganhe contornos mais trágicos do que na original, porque a morte de José Venâncio estava muito colocada nessa coisa do ambiente da tocaia, né? Esse ambiente das disputas privadas em que eles resolvem olho por olho, dente por dente, tudo com as próprias mãos, né? Ou com as mãos dos jagunços, enfim. E então eu acho que a morte de Venâncio originalmente não ecoava tanto a coisa do pacto com o facão. E agora, com a morte de José Venâncio e a morte dessa criança, talvez traga algo aí no sentido, opa, essa família talvez esteja amaldiçoada. Talvez o pacto de eternidade do patriarca esteja amaldiçoando o restante da linhagem, né? Então, nesse sentido, essa morte dramaturgicamente pode ser muito interessante, né? É,
Me perguntaram se essa morte não abre brecha para que João Pedro fique com Mariana. Eu acho que não. Eu não vejo, pelo desenho da personagem Mariana, para mim o destino de Mariana é aquele que ela tem que ter ali, né? Que ela teve. Eu não vejo exatamente um happy end para ela, né? Mas eu também acho que Mariana não é uma personagem que deva, né, terminar, que ela precise terminar casada. Justamente porque essa é a questão dela. Ela é uma personagem que está o tempo todo perseguindo essa proteção masculina, né? Ela está o tempo todo atrás de um pai, né? É isso que ela quer. Mesmo quando ela provoca João Pedro, né? Essa semana ela falou alguma coisa assim, seja homem, alguma coisa assim. Ela provoca muito mais ali. Parece que ela quer menos um interesse amoroso e parece que ela quer, de fato, uma restituição patriarcal. Então eu acho que o destino de Mariana talvez seja perceber que ela não precisa disso, né? De que ela pode se cuidar e cuidar dos outros. Então eu não sei se isso abre brecha, eu acho que não, tá? Eu acho que eu não vejo Mariana de novo terminando com João Pedro, né? Ela não terminava na primeira versão e não acredito que vá terminar nessa. Posso estar falando besteira, mas eu não vejo isso, tá? Me perguntaram sobre Bento e Lu, se esse reposicionamento do Bento, é, essa transformação pela qual ele está passando, se não oportuniza que ele fique com Lu no final, né? Eu não sei se o Bento mudou tanto, talvez eu acho que a professora Lu tenha mudado mais. A professora Lu, na primeira, ela era quase que uma princesa da Disney, já falei isso aqui, né? Então ela era essa figura muito indefesa, muito meiga e que muito frágil e que fazia questão meio que de se fazer frágil, de se construir como uma mulher frágil, que talvez não devesse estar naquele lugar, que estava ali meio que pagando uma espécie de penitência. E aí ela caía nas garras desse típico filho do coronel, né, que está lá no Jorge Amado. A diferença é que Bento era um assediador, mas ele não chegava, ou melhor, ele quase chegava no momento da violência, ali, do estupro, de fato, né? Tinha uma cena que ele saía correndo atrás dela, tal. É, mas ele não chegava aos filhos de coronel do Jorge Amado. E, e eu acho que o Bento, ele tem sim ele está abrandado, eu acho que ele vem numa chave um pouco mais cômica do que ele tinha na original, mas eu acho que a mudança maior é da Lu, né? E aí nesse sentido, talvez ela não precise daquele príncipe encantado que aparecia no cavalo branco, né? Que era o Cadu Moliterno que fazia, e que de fato eu acho que era um dos piores personagens da primeira versão. Eu achava um personagem muito dispensável, que vinha para salvá-la daquele ambiente, levá-la de volta para a cidade, né? E para casa da família. Enfim, não sei se esse personagem vai aparecer, não apareceu ainda, era um personagem que surgia mais ali pro quarto final da novela, né? Original, tá? E então eu vejo mais essa mudança. Agora Bento vai se envolver com Ritinha, né? Que também na original tinha uma coisa ali, de novo, desse filho assediador que se envolvia com a empregada da casa, mas no final tinha um pequeno conflito, né? Que Inocêncio tinha que se impor. Bento não queria muito bem assumir o filho de Ritinha. E tinha uma questão de racismo ali, eu acho, naquela trama, né? Ele não queria assumir aquela criança que, para além de filho dele com a empregada, era uma criança negra, né? Nessa, isso não vai existir, né? Não faz sentido. Então precisa ver como é que vai ficar essa trama de Bento, né? Que é um personagem que tem crescido, acho que nas últimas, né? Enquanto Augusto parece que dá agora uma aquietada, né? É, Bento cresce, porque novela é isso, né? Os personagens, alguns ficam em banho-maria, outros entram ali em fervura, e esse é o movimento da novela. Me perguntaram da Aurora, se ela pode ocupar o lugar da Mariana. Eu acho que a Aurora é uma personagem que surge nem para ocupar o lugar de Mariana, nem para muito menos para suprir o lugar de Maria Santa, né? Maria Santa é o grande amor da vida do José Inocêncio e acho que isso é incontornável. Ela volta para buscá-lo. Aliás, muito bonitas as cenas de despedida dela essa semana. Na original, há uma coincidência, né? A Patrícia França saía da trama para fazer, ela voltava no último capítulo. Eu tenho a impressão que ela voltava ainda em algum momento ali no meio do caminho,
não voltei às minhas anotações para ver isso. Mas a Patrícia França saía porque ela ia fazer Sonho Meu, junto com o Leonardo Vieira, né, que fazia o Inocêncio na primeira fase. Então esse casal se repetia na novela Sonho Meu. E a Duda Santos vai agora justamente para uma novela das 6, por enquanto com o título de Garota do Momento. Então tem esse trânsito que se repete, né, das atrizes que fizeram a personagem. E a Aurora surgir ali me parece muito mais como uma espécie de transição para Inocêncio, para que ele de fato se descolasse de Mariana e pudesse viver ali um último romance, um último envolvimento mais adulto, né, antes de partir, né? Então ela tem um pouco esse tom de despedida e de transição. E era uma personagem, eu fui até voltei às minhas anotações, tem muita coisa que eu não lembro, né? Eu vi a novela em 2014, 2015, né, ali inteira. Eu só defendi minha tese em 2018, mas eu vi a novela aí nesses 2 anos, nesses 2 primeiros anos. E depois fiquei trabalhando muito com cenas específicas da novela. Então tem várias coisas que se perdem na minha cabeça. Eu, por exemplo, não me lembrava que a Aurora voltava ali pelo capítulo 200 pro desfecho da história. Ela não chegava ao último capítulo, mas ela voltava para os capítulos finais ali. A novela tinha 216 capítulos. Eu só lembrava dela ali, onde ela aparecia, no capítulo 160 e pouco. 164, se eu não me engano. Depois ela ficava acho que até o 176, né? O Inocêncio ia comprar, o Inocêncio ia vender uma fazenda de boi que ele tinha, que eu não lembro se essa fazenda era mencionada antes, nessa de agora não foi, né? E o que era interessante porque logo depois o Fagundes veio fazer o Rei do Gado, né? E aí se envolvia com essa personagem que era feita pela Mara Carvalho, que na época era casada com o Antônio Fagundes, né? E então tinha um pouco esse tom de romance maduro, que acredito que, né, vá seguir de novo nessa toada, né? Com certeza acho que não vai ser o mesmo envolvimento que ele tem com Mariana, né? A Aurora era uma personagem com um perfil muito diferente, inclusive, e achei ótima a escalação da Malu Mader. Acho uma pena que a Malu Mader, enfim, esteja fazendo pouca novela. Eu acho um grande talento, uma atriz muito importante para a nossa teledramaturgia, que fez, enfim, protagonistas e personagens muito fortes, né, e que acho que ocupa uma memória muito importante e que tem, né, já fez, acho que mais de um trabalho com Marcos Palmeira, mas o mais lembrado é Celebridade, né, em que eles foram de fato par romântico ali. Então achei uma ótima escalação e fiquei feliz, né, de ver que ela vai ficar aí alguns capítulos, se eu não me engano, 20 capítulos, pelo que eu li pela imprensa, né. Me perguntaram o que mais. Do desfecho de Teca e Pitoco. Tem uma mudança, né? Até agora não apareceu a questão de Pitoco talvez ser o filho reencarnado de Morena, né? Isso na original aparecia lá na fala da Quitéria, né? Quando ela aparece para Inácia. E aí a Morena fica com aquela pulga atrás da orelha, porque ela fica assim, será que é um ou será que é o outro? Será que é o Neno ou será que é o Pitoco? Ela acha que o Neno é mais parecido com o Diocleciano e tal. E isso não apareceu, não sei se vai aparecer, né? Ou se isso caiu. É, mas os dois têm um envolvimento na original, tudo indica que haverá esse envolvimento de novo. Eu não sei se a Teca de agora vai partir, né? Talvez não faça tanto sentido ela ir embora, porque agora essa relação está às claras, né? Isso não ficava colocado na trama original, né? E agora não, agora ela é uma Inocêncio, né? Talvez ela parta, mas não perca o vínculo com essa família como ela perdia, né, na novela original. Né? Na original ela vai embora sem olhar muito para trás, né? Ela sente falta da vida na rua, né, da liberdade, era uma coisa assim, que eu já falei isso, eu nunca entendi muito bem essa saída da Paloma Duarte, porque eu acho que foi uma atriz, talvez, eu sei que ela fez outra novela logo depois, mas foi uma atriz que cavucou essa personagem, né? Fez essa personagem crescer muito e parte ali com 2 ou 3 semanas antes da trama acabar. Ainda que o Benedito faça isso muito, né? Ele vai dando os desfechos. Eu me lembro que na original o desfecho é até meio melancólico, porque pensei muito sobre isso, acho que posso até voltar a falar sobre isso em outro vídeo. Parece que aquela fazenda era uma espécie de um lugar de cura, né? Em que as pessoas passavam, ficavam, se curavam e iam embora, né? Alguns ficavam para sempre, Bobo e Augusto, né? Bento, mas
era um desfecho que as pessoas iam partindo, né? Sobretudo na última semana, Yolanda e Rashid, Joana e Lívio, né? As pessoas não ficavam naquele lugar. E a novela tinha esse final que eu achava um pouco melancólico. Vamos ver como é que vai ser nessa. Tá? Acho que foram essas perguntas. Acho que alguma pergunta, uma piada, na verdade, quando sai o dossiê da revista acadêmica que eu estou organizando. Logo, tá? Muitos trabalhos conjuntos e uma possível tendinite aparecendo. É isso, fica aí, até a próxima semana.